Seja bem-vinda a mais um Devocional com Elas, o nosso encontro de toda quarta-feira para juntas meditarmos na Palavra de Deus e crescermos em Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso devocional dentro dessa fase 1, Restauradas. E até aqui nós vimos pontos importantes, para entendermos aí essa nova vida em Cristo. No encontro anterior, nós vimos que nós estamos aqui neste mundo, aprendemos, a cultura, os princípios, os valores, mas quando nós entendemos que temos uma nova vida em Cristo, algumas coisas aí vão mudar. Esses princípios, esses valores não vai fazer mais sentido para nós. E aí a gente vai aprender, o que agrada e o que não agrada a Deus e os princípios e os valores do reino de Deus. Vimos também, as bem-aventuranças, o fruto do Espírito, e hoje nós vamos aí dar continuidade para entendermos sobre santificação. Eu até anotei aqui que a gente o título desse devocional de hoje é Ser limpo por Jesus e buscar, a santidade. E para a gente entender, o que é ser limpo por Jesus, precisamos entender quem de fato é Jesus. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Então, pega a tua Bíblia e antes da gente entrar aqui em alguns pontos, que eu coloquei para a gente ver na palavra, eu quero ler com você lá no Salmo 24, o Salmo de Davi, que fala assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então aqui, e aí tem aqui do 7 até o 10, mas a gente vai ver aqui até o versículo 6. Então por que eu tô lendo isso aqui junto com vocês antes da gente aprofundar nos temas? Porque a gente precisa entender que Deus, ele é o criador de tudo e nós somos a criação de Deus. E através de Jesus nós nos tornamos filhas de Deus. E aqui, o que eu quero destacar também é o versículo 4, que fala assim: aquele que tem mãos limpas e coração puro. Então, o que eu entendo aqui? O que são mãos limpas e coração puro? Mãos limpas, ações, coração puro, mente. Então, a minha mente, as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas reações precisam estar o quê? Condizente com a nova realidade que eu estou vivendo, que é uma vida em Cristo. Então, tudo aquilo que eu aprendi de valor, de princípio, neste mundo aqui, não é a mesma coisa do que o reino dos céus, do reino de Deus. Então, eu preciso buscar por esse entendimento que agrada e o que não agrada o coração de Deus. E aqui ele fala, não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. O que eu entendo aqui? A minha confiança tem que estar depositada somente em Deus, em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu preciso que o meu coração esteja conectado com essa verdade. A minha mente esteja pura, precisa ser renovada através da palavra de Deus. E a gente já entendeu, que a nossa alma ela é restaurada através desse processo de santificação, de cura, de restauração. É um processo para a alma, porque a gente precisa tirar as mentiras e colocar a verdade que está na palavra de Deus. Então, com isso, a minha mente vai sendo renovada, restaurada. E as minhas ações, a partir do momento como eu vou começar a pensar diferente, pensar realmente dentro da verdade, eu vou começar também a ter atitudes diferentes. Então tudo no meu ser vai ser transformado. E é esse ponto que a gente vai entrar hoje. Então vamos primeiro entender quem é Jesus. E aí eu quero te convidar a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 16, lá no versículo 15, que Jesus ele pergunta, para aqui os discípulos, Vamos ler aqui. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Então aqui Jesus ele faz essa pergunta, para quê? Para mostrar para eles, como que eles enxergavam, quem que era Jesus para eles. E aí Pedro ele já logo responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus aqui ele fala, feliz é você, Simão,
que tem esse entendimento não por carne e sangue, ou seja, não porque você é inteligente e compreendeu isso, mas porque o próprio Pai te revelou, o próprio Espírito Santo te revelou, né? E o que nós entendemos aqui? Que quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, é porque algo já está sendo gerado dentro de nós. É por isso que é importante nós falarmos de Jesus a todas as pessoas, porque uma semente que a gente lança, o Espírito Santo ele já vai começar a trabalhar no coração daquela pessoa, independente da situação que a pessoa se encontra. Então, a revelação de que Cristo é Filho de Deus, o nosso Senhor e nosso Salvador, vem do próprio Pai, vem do próprio Espírito Santo em nós. Então nós entendemos aqui que Cristo é o Filho e quem revela isso a nós é o próprio Deus. E um ponto importante, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para essa verdade. Bom, segundo ponto aqui, vamos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então aqui eu entendo quem é Jesus. Ele é Cristo, Filho do Deus vivo, e também ele é a palavra. Através de Jesus foram feitas todas as coisas. Jesus já estava com o Pai desde o princípio, né? E aqui eu coloquei aqui uma anotação para a gente, né, meditar. A palavra que por meio dele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas. Também em João, aqui em João, capítulo 11, no versículo 25, vamos lá. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, quem é Jesus aqui? É a ressurreição e a vida. Jesus é Cristo, Filho de Deus. Ele é a palavra, é o verbo vivo que se fez carne. E ele é a ressurreição e a vida. Vamos lá em João, vamos voltar lá no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus também é o Cordeiro de Deus. É ele quem tira o pecado do mundo. Não há outro caminho para a salvação que não seja Jesus. Vamos também lá aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus também, ele é conhecido como o pão da vida. Vamos também agora lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, aqui, nós vemos que também Jesus é o sumo sacerdote, né? Antes, né, de Jesus, Deus levantava, né, o sacerdote para adentrar ali a presença de Deus, né, para a expiação dos pecados do povo. Então ali ele levantava uma pessoa, né, para entrar nesse lugar santíssimo. E aqui ele está revelando que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então ele é acima desta pessoa, né, porque o próprio Jesus, ele rasgou o véu para que todos nós que cremos nele, né, temos acesso a esse lugar santíssimo, porque é o sangue de Jesus que nos justifica, porque ele é justo, ele é santo. Então, quando eu acredito, né, que Jesus, ele é meu Senhor e Salvador, né, entrego a minha vida para ele, começo a ter essa nova vida em Cristo, então ele aí é o sumo sacerdote, porque é através dele que todos aqueles que têm essa fé nele, né, podem entrar nesse lugar, nessa presença de Deus como filhos. E também vamos ver lá em 1 Timóteo, né, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6.
Aqui em 1 Timóteo fala assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, é isso que eu acabei de dizer. Então, Jesus, ele é o único, grave isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que ele é, né, o sumo sacerdote, também reconhecido como sumo sacerdote. Ele é o único que fez essa ligação entre o homem e Deus, né, para a gente aí ter essa comunhão de volta com Deus. Ele mesmo se entregou para que pudesse resgatar a humanidade. Então, por isso que ele é o único caminho que nos leva a Deus como Pai. Ele é o único caminho que nós temos aí a salvação eterna. Então, isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus. Então, por isso que há muita resistência entre nós para lermos a palavra. Porque a palavra, ela liberta, ela restaura, ela renova nossa mente, ela traz essa verdade. Por isso que há tanta dificuldade para que nós, né, possamos ter aí um hábito da leitura da palavra, porque ela traz a verdade e essa verdade nos liberta. Para fecharmos esse primeiro ponto aqui, nós entendemos que Jesus é Cristo, Filho de Deus, a palavra que por meio dele todas as coisas existem, que ele é a ressurreição e a vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o pão da vida, né? Nós não vamos ter mais fome nem sede aí por essa presença de Deus, porque é ele que vai nos saciar, né? Ele é o sumo sacerdote porque foi ele que rasgou o véu, né? E abriu, né, esse novo caminho para que nós pudéssemos ter acesso a Deus como Pai. E também ele é o nosso mediador, né? Não há outro mediador entre os homens e Deus. Jesus é o nosso mediador. Então, né, vamos entender isso, guardar isso no nosso coração, essa semente da verdade. E nós vamos aqui para o segundo ponto, que é ter Jesus como modelo. Então, nós entendemos quem é Jesus e agora nós precisamos ter ele como nosso modelo. E nós vamos lá em Efésios capítulo 4, né, o versículo 17 ao 32, e depois em Efésios também, capítulo 5, do 1 ao 14. Vamos lá meditar na palavra. Então nós vamos ver aqui alguns pontos. Eu peço que você leia o versículo 17 ao 34, medite, né, nesta palavra aqui, mas a gente vai ver alguns pontos para, né, meditarmos juntos. Então aqui começa assim, ó. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Esse estágio aqui, todos nós, em algum dia, estamos. Não tem como fugir, porque o pecado, ele nos deixa cegos para a verdade. E aqui, o pecado também endurece o nosso coração. E aqui lá no 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Lembra que a gente viu? A cultura, os valores, os princípios desse mundo de trevas não faz mais parte, né, dessa nova vida em Cristo. Então a gente precisa largar, a gente, né, realmente nos despir desta maneira de vida, desse modo de vida, né? Então aqui que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Então o que vai renovar nossa mente? A palavra de Deus, né? E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Por isso que eu coloquei esse ponto, né, de Jesus ser o nosso modelo, porque é Jesus, né, que traz essa justiça e essa santidade para que a gente realmente tenha comunhão com Deus. Então, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E aqui ele vai dando alguns exemplos, né, do que a gente fazia, que não é para fazer mais. E aí lá no 30 fala, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. E aqui ele continua, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se, né, mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então aqui ele traz alguns pontos, né? E aqui ele também, né, essa parte da palavra
menciona muito essa questão dessa antiga maneira de viver para vivermos uma nova vida realmente em Cristo. Então, por isso que Cristo tem que ser o nosso modelo. E a gente vai lá no capítulo 5, do 1 ao 14. Então, na verdade, todo esse, né, o capítulo 4 aqui, o procedimento das filhas da luz, né, e o capítulo 5, eu peço que você medite na tua casa, né, depois que você terminar aqui esse encontro nosso, para que realmente o Espírito Santo pode falar com mais profundidade. Então aqui no capítulo 5 ele segue, né? Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então aqui ele fala, sejam imitadores de Deus, né? Então por isso que nós temos que ter aí comunhão, né, com Jesus, para que nós realmente possamos aí imitar a conduta, o caráter, né, o modo de pensar. Ai, Samara, isso é impossível. Como que eu vou falar? Eu não tô enxergando, né? Não tem ninguém na minha frente, eu vou falar sozinha. A nossa fé, ela nos leva a esse lugar, né? Esse novo patamar espiritual. Então, mesmo que você não tenha ninguém, né? Como a nossa carnalidade é acostumada, né? A enxergar o outro porque é material, nós precisamos entender que Deus é espírito. Não é porque ele não está materializado aqui, né, entre nós, que ele não se faz presente. Nós entendemos lá no começo que somos espírito. O nosso verdadeiro ser é espiritual, né? E nós somos formados aí por alma e corpo também. Então são 3 em 1. Então isso aqui que a gente vê, que é o nosso corpo físico, né? Jesus ele não está mais nesse corpo físico, nesse material. Ele já veio, mas ele foi para o Pai e vai voltar. Então nós precisamos entender que ele está no Espírito. E o Espírito Santo de Deus comunica através do nosso Espírito. Então é possível sim você ter comunhão com Deus, né, através do Espírito. E aqui ele vai falando, né, o que não devemos aí ter mais de atitude. Né? Não deve ter nem sequer menção de imoralidade sexual, né, nenhuma espécie de impureza, de cobiça, né, conversas tolas, conversas imorais, né, piadas, palavras tolas. E aqui ele vai falando. Então, lá no versículo 6 fala, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Né? Então, aqui, lá no 8, ele pontua, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, muitos se dizem cristãos, mas será que estão vivendo realmente como filhos da luz? Será que realmente entregou o coração para que o Espírito Santo possa ir fazer uma limpeza, possa santificar, possa realmente viver uma vida que agrade o coração e alegre o coração de Deus? Então, precisamos meditar, olhar para dentro de nós. Será que eu, que falo que sou cristã, que aceitei Cristo na minha vida, que eu tô lá na minha igreja todo domingo, levantando a mão e me colocando toda a minha emoção ali para fora, porque eu amo a Jesus e vivo e morro por Jesus, mas aí na segunda-feira já tô falando mal do outro, já tô entrando em roda de fofoca, já tô fazendo piada com cunho sexual. Como que tá a nossa vida diante, né, de tudo isso que a gente está vivendo? Então precisamos aí, eu não trago aqui condenação, mas eu trago aqui uma reflexão realmente de como está a nossa conduta. Será que nós estamos vivendo aí para trazer, né, um olhar de Deus sobre nós de alegria, né, de satisfação? Deus olha para nós e fala, nossa, realmente, né, minha filha está ali se rendendo cada vez mais para que eu possa trabalhar? Ou será que o Senhor olha para nós, para a nossa vida, para a nossa conduta e se entristece? Então é essa reflexão que eu quero trazer aqui para nós, né? De fato, de nós vivermos aquilo que estamos aprendendo, aquilo que nós ouvimos na igreja ali, na reunião, né, do culto. Então, será que realmente nós estamos praticando aquilo que nós estamos aprendendo? Né? Então, nós precisamos estar com esse coração diante de Deus, de realmente desejar ter essa mudança, porque como que nós vamos conquistar aí, né, nações? Muitos
se fala muito hoje, né? Vamos fazer missões, vamos conquistar, vamos ganhar a cidade, vamos ganhar o nosso bairro, vamos ganhar todo mundo para Jesus. Mas será que nós vamos ganhar vivendo do mesmo jeito que a gente vivia, ou será que nós vamos ganhar aí através daquilo que o próprio Espírito Santo está fazendo em nós, na obra, né, de santificação, de restauração que Ele está fazendo em nós? Então é isso, esse ponto que nós realmente precisamos entender, olhar para dentro de nós e vermos, será que eu realmente estou nesse caminho, né? E aí aqui ele, né, ele fala aqui: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E aqui ele termina: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, mais uma vez, né, eu falo que é esse tema que eu trago aqui hoje, né, não é para apontar o dedo e falar, você está errado, você tem que... Não, mas é para realmente que a gente possa acordar, despertar, trazer mesmo, né, uma realidade espiritual para o nosso dia a dia. Né, que nós não aí sejamos enganados pelo nosso próprio coração, de achar que tá tudo bem, mas quando a gente vem aqui para a palavra e somos confrontados, a gente enxerga que, nossa, tem muita coisa ainda para que eu tenha que entregar para Deus trabalhar em mim, né? Então nós temos que viver como filhos de Deus, né? Nós temos aí também que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para que sejamos os filhos da luz. Lá em Filipenses, no capítulo 2, vamos lá em Filipenses, capítulo 2. Então aqui em Filipenses, capítulo 2, eu peço que você leia todo, do 1 até o versículo 11, mas eu vou ler aqui com vocês do versículo 5 ao 11, e fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que nós aprendemos, né? A ter essa mesma atitude de Jesus, a sermos humildes, né? A entendermos aí, né, que nós precisamos cada vez mais, né, apegar aquilo que realmente Deus nos ensina, né? E nós precisamos entender que se Jesus, né, que é o próprio Deus, ele se esvaziou de si para poder fazer a vontade do Pai, o que sobra para mim e para você, quem fala? O que sobra para nós? E a gente tenta aí, né, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o nosso coração, para não se envaidecer. Entendermos que Jesus, que Deus, ele, através do poder do Espírito Santo, nos usa como instrumentos, mas nós não temos poder nenhum de fazer milagre nenhum, quem faz é Ele. Somos aqui somente instrumentos, né? Deus, ele, na sua bondade, ele compartilha aí desse plano de salvação conosco, ele, né? Ele nos chama aí para sermos instrumentos, para alcançar outra vida, mas somos somente instrumentos, precisamos entender isso. Então, medite aí do versículo 1 ao versículo 11, de novo, para fixar. Então, nós entendemos que Jesus precisa ser o nosso modelo, aí, estilo de vida, precisamos ter Jesus como esse modelo. E agora a gente vai para o outro ponto, que é sermos limpas, né? Ser limpo. Então nós vamos lá em Mateus 3, versículo 11, para meditarmos aí nesta passagem. Então aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11 fala: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós entendemos, aqui João Batista, né, que fala, quando ele está aqui, né, que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Então aqui ele fala, né, que Jesus, ele batizava ali para o povo se arrepender, porque ele estava preparando o caminho. Mas quem ia batizar mesmo, fazer a limpeza no Espírito, né, ia ser o próprio Jesus. E aí a gente vai lá em Hebreus,
no capítulo 10, versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então aqui também nós vemos sobre essa questão de sermos limpos, né? E precisamos aí também, né, que o nosso coração, a nossa alma seja realmente lavada, né, com essa água que purifica. Então, nós precisamos aí entender que precisamos entrar nesse processo de santificação. Vamos agora lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então aqui é o próprio Jesus falando. Vocês já estão limpos aí pela palavra que eu tenho lhes falado. Porque Jesus ele veio trazer a verdade. E aí, mais uma vez, a importância de lermos a palavra de Deus, porque é ela que traz a verdade, é ela que vem limpar o nosso coração. E aqui ele fala, permaneçam em mim, porque ninguém pode dar fruto se não estiver em mim. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você que vamos aí gerar o fruto do Espírito através de obras, através de ações, não. As nossas obras têm que ser só reflexo daquilo que já está acontecendo dentro de nós. Precisamos entender isso também. Então, vamos também lá em Hebreus, vamos voltar em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então aqui, mais uma vez, eu vejo, né, nós vemos aqui que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, né? E ele aqui realizou a purificação, né, dos nossos pecados através do seu sangue. E vamos lá em 1 João, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, né, se andarmos na luz, né, como ele está na luz, nós vamos aí nos purificando, né, a cada dia mais. E precisamos entender que precisamos estar em Cristo para que isso aconteça, né? E vamos agora lá em Salmo 51, no versículo 7 ao 10. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então aqui nós vemos, né, que fala sobre purificar-me, lavar-me, faz-me ouvir júbilo de novo, esconde o rosto dos meus pecados e cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Então aqui o salmista ele está o quê? Né, falando para Deus, né, sobre essa dependência, ele tinha consciência dessa dependência, né, que nós só vamos conquistar essa santificação, né, em Cristo, através do seu Espírito, aí nos limpando, nos purificando, né, tirando a mentira, colocando a verdade. Precisamos estar nesse processo diariamente, não é somente no domingo, não é somente no culto, né, no encontro ali que você vai. É todos os dias. Nós precisamos entender que somos espirituais, o nosso verdadeiro ser é espiritual e nós precisamos andar no Espírito. Então essa busca precisa ser diária. E aí a gente fecha esse ponto, né, com esse salmo, e aí a gente vai para o último ponto, que é viver em santidade. Então nós vemos aqui, nós entendemos quem é Deus. Nós vemos também que precisamos ter Ele como modelo, né, na nossa vida. Precisamos ser limpos, né, pela verdade, pelo esse processo de santificação. E agora a gente precisa entender que precisamos viver essa santidade. E aí a gente vai lá em Levítico, no capítulo 19. O versículo 2 fala, vamos ver aqui o versículo 1. Disse ainda o Senhor a Moisés:
Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santos. Vamos ler isso aqui aplicando para nós. Diga o seguinte a todos os meus filhos que estão em Cristo: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque o Deus de vocês, o Pai de vocês, eu sou santo. Vamos fixar isso no nosso coração. Vamos agora lá em João, Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, mais uma vez, nós encontramos a santificação vem pela verdade. E a palavra de Deus é a verdade que precisa adentrar, ser assim, como um chiclete na nossa vida, na nossa mente. Precisamos ser santificados através da palavra de Deus. Vamos agora lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, fala que o título que está na minha versão é Vivendo para Agradar a Deus. Então eu convido você a ler todo o capítulo 4. Mas vamos lá no versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E lá no versículo 7 fala: porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, mais uma vez, Deus não nos chama para a impureza. Deus não nos chama para a gente continuar nesse sistema, nesses princípios, nesses valores do mundo, que está nas trevas, que está longe da luz de Deus, da verdade, da santidade de Deus. Deus, ele nos resgatou para tirar desse lugar aqui. E precisamos o quê? Estar andando na luz, na verdade. E é através da palavra de Deus que vamos aí conhecer essa verdade. E vamos agora também lá em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, qual que é o nosso culto racional? O nosso culto racional é entendermos que eu preciso estar aqui, nesta presença, me rendendo, me entregando todos os dias para que a obra seja completa em mim, para que essa santificação seja completa, entende? Então aqui fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, não esteja mais aqui nesse lugar. Deus, ele tem uma nova vida, uma nova cultura, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, um novo modo de viver. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Quando eu estou em trevas, eu não tenho a capacidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu estou em trevas, eu estou imunda, eu estou impura, eu não consigo experimentar, eu não consigo comprovar essa vontade, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos compreender e fixar isso no nosso coração. O caminho da santidade nos leva a experimentar essa vontade, que Deus tem para cada um de nós. E nós vamos finalizar em Hebreus capítulo 12. Vamos lá em Hebreus, versículo 14 fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, esforcem-se. Então aqui, por que ele já começa? Esforcem-se, já está direcionando para que a gente tenha realmente esse esforço, porque a nossa carne ela não vai querer. Então precisamos nos esforçar para viver em paz com todos e para serem santos. Precisamos ter a disciplina aí do nosso corpo físico, que a nossa carnalidade não vai querer se submeter a essa santidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu preciso estar nesse processo de limpeza, porque o meu coração precisa estar puro, para ter uma comunhão verdadeira, genuína, íntima, profunda com o Senhor. Então nós precisamos entender que é tempo de nós crescermos e amadurecermos em Cristo e vivermos tudo aquilo que Deus já desenhou, preparou, planejou para cada um de nós.
precisamos sair desse estado, né, de mendigos emocionais e precisamos realmente aí adentrar aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Então eu espero, né, que esse tempo aqui que nós passamos juntas hoje estendeu um pouco mais aí nosso devocional, mas é algo assim que realmente a gente precisa adentrar, né? Nesse ponto de santificação a gente realmente precisa mergulhar de cabeça, de buscar, de entender, né, e de viver isso, trazer isso mesmo para dentro da nossa vida, né? Porque é através aí dessa limpeza mental, né, dessa cura que vai acontecendo quando nós somos limpos aí, purificados, e nós vamos aí ser instrumentos de luz aonde nós formos, né? Então nós precisamos ter equilíbrio nesses 3 elementos, espírito, alma e corpo. Nós precisamos estar inteiros realmente para viver, né, na totalidade mesmo do que Deus tem para cada um de nós. Então eu espero aí que você, né, durante esses dias, pegue de novo, né, cada versículo desse que a gente leu, medite, fale para Deus, né, realmente se derrame na presença de Deus para que Ele possa falar ao teu coração, especificamente ao teu coração, né? Cada uma de nós tem uma história de vida, então cada um de nós aí temos pontos aí específicos para ser tratados, então realmente coloca, né, diante de Deus aí o teu coração, aquilo que você não entende, seja sincero na presença de Deus, que eu tenho certeza que Deus ele vai vir com o consolo, com a restauração, com a purificação dele aí para o teu coração. Amém, meninas? Então, nós aqui finalizamos esse encontro de hoje, né, com muita alegria e que a gente possa também estar aí preparados para o nosso próximo encontro, né, quarta-feira que vem. Eu espero que você esteja aqui comigo para juntos aí meditarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe, né, o seu dia, essa semana, e eu quero orar junto com você para a gente finalizar aqui esta palavra que realmente vem trazer um renovo para nós. Amém? Pai, muito obrigada por esse momento, por esse tempo tão precioso, Senhor, na Tua presença, aprendendo, né, trazendo tanta verdade ao nosso coração. E eu peço, Senhor, que cada uma de nós, né, estejamos aí com o coração aberto para que o Senhor possa vir tratar, curar, limpar, restaurar, né, nos santificar, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda nesse processo, né, que nós precisamos ter aí, né, contigo. Que o Senhor possa nos ajudar a afirmar cada dia mais, né, a nossa fé em Ti e não sairmos, né, da Tua presença, para que nós realmente sejamos aí transformadas, Pai, em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos, né, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, nós Te louvamos e agradecemos, né, por Teu amor, pelo Teu ensino, por todos os detalhes, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Espírito Santo, e que o Senhor venha selar essa palavra no nosso coração, trazendo, Pai, frutificação. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém? Amém, meninas? Então eu aguardo você aqui no nosso próximo encontro para a gente continuar, né, essa caminhada que nós estamos aí na intimidade com o Pai. Que Deus abençoe.